Olá a todos, este é o 15º de 17 episódios onde partilho em traços gerais o meu percurso como autora de livros para crianças. De forma a contextualizar a minha apetência para a área da literatura para crianças, no primeiro episódio falo um pouco acerca da minha infância e nos episódios seguintes falo do processo de criação de cada uma das histórias que já escrevi e editei. Neste episódio irei abordar o processo de criação do livro Bruxas em Quarentena e do livro Nau Catrineta, a verdadeira história. Tanto um livro como o outro são livros em texto dramático, com o intuito da história ser levada a palco. Ambos surgiram a partir do grupo de teatro infantil Galáxia, do qual eu era responsável. O Bruxas em Quarentena foi o que surgiu primeiro. O grupo de teatro era um dos projetos da Associação Educativa de Artes Rítmicas e Expressivas Galáxia e existiu durante 8 anos. Curiosamente, a maioria das crianças que inauguraram esse grupo foram as mesmas que lá ficaram durante todo o tempo de vida do grupo. Estes anos de participação fortaleceram as crianças na arte da representação, fazendo também com que cada vez mais fossem adquirindo voz ativa nas decisões em relação aos cenários, ao guarda-roupa e principalmente na escolha da peça de teatro que iríamos apresentar. Nós dávamos início a um novo projeto teatral no mês de setembro e trabalhávamos o mesmo texto durante 6 meses, até levá-lo ao palco do Teatro Angrense ou então do Centro Cultural de Angra. Tivemos a oportunidade de apresentar peças de teatro em outros palcos, tanto na Ilha Terceira como também na Ilha de São Miguel e na Graciosa. Certa vez em que íamos dar início a um novo trabalho, levei algumas sugestões de textos para o grupo, para que o grupo pudesse escolher, mas nenhuma sugestão foi aceita. Foi unânime. Todos os elementos queriam ser vilões. Estavam todos fartos de fazerem peças de teatro com personagens boas. Como ninguém conhecia um texto composto unicamente por personagens más, então foram as crianças que me desafiaram a escrever. Foi desta maneira que surgiu o livro Bruxas em Quarentena, um texto onde só existem personagens más. Para este livro, a ilustração reúne um conjunto de imagens das personagens desenhadas pelas próprias crianças que lhes deram corpo em palco. Cada qual desenhou a sua própria personagem. Quanto ao livro Nau Catrineta, a verdadeira história, teve origem numa das conversas que estávamos a ter antes de iniciar os ensaios. As crianças estavam a falar acerca dos conteúdos curriculares que estavam a aprender e falaram, entretanto, da Nau Catrineta. Tentei perceber se este texto seria do agrado de todos e depois, então, decidi que neste ano deveríamos criar uma peça em que o próprio texto seria uma mais-valia para as crianças aprenderem de forma lúdica os tais conteúdos escolares. Desta vez, perante a edição do livro, não foram feitas ilustrações, na medida em que o objetivo desta Nau Catrineta, a verdadeira história, seria levá-la para as salas de aula e poder sublinhar, fazer anotações e estudar pelo próprio livro. Contudo, havia a necessidade de fazer uma ilustração de capa. Foi neste momento que me lembrei que poderia ser feito um concurso aberto ao público de desenhos de naus e que a nau vencedora seria colocada como imagem de capa.
Em pouco tempo, chegaram até mim, vindas de várias ilhas, desenhos de barcos, de naus. Um dos desenhos que foi escolhido para mim foi o tal pretendido, para colocar na imagem de capa. No meu percurso, apenas escrevi dois textos dramáticos, por ter tido como ponto de inspiração o grupo de teatro infantil que eu encenava. Mas depois do encerramento, não voltei a pensar na escrita dramática, embora saiba que não existem em abundância na nossa literatura.